Será que a vida tem sentido mesmo? Você tem se questionado sobre isso? Se a sua vida faz sentido? Ou perguntado qual é o sentido da sua vida? Essa é uma pergunta muito comum que as pessoas acabam se fazendo e parece ser muito difícil de responder. Se alguém te perguntar assim, qual é o sentido da sua vida? Você tem essa resposta? Você sabe responder assim, de bate-pronto? Parece uma coisa muito difícil de se explicar, falar sobre o sentido da vida. Existem várias teorias, várias formas de pensar sobre isso, e eu vou trazer uma bem específica aqui para você hoje. Como você já sabe, eu sou psicóloga, e a minha especialização, o curso de pós-graduação que eu fiz e a abordagem que eu escolhi me especializar para atender meus pacientes e fazer todo o meu trabalho no Instagram, aqui no YouTube, é a logoterapia. O que é a logoterapia? Logo, em grego, um dos sentidos dessa palavra é sentido. Então, a logoterapia seria a cura através do sentido. É uma abordagem psicológica que foi desenvolvida por Viktor Frankl, um psiquiatra vienense, que fala muito sobre sentido da vida. Eu vou trazer aqui para você esse assunto baseado na logoterapia, mas de uma forma muito simples, para você entender como que essa vertente da psicologia entende essa questão do sentido da vida. Então, essa abordagem, chamada logoterapia, ela tem 3 principais pilares. Um é o sentido para a vida, ela entende que a vida sempre tem um sentido. O outro é a vontade de sentido, o ser humano sempre tem vontade de viver e encontrar um sentido para a sua vida, e a liberdade de vontade. Isso significa que todo mundo tem a liberdade de encontrar o seu próprio sentido da vida. Então, esses 3 pilares são a base dessa corrente psicológica. Eu não vou me aprofundar nessa abordagem, nesse estudo, eu não vou te explicar sobre a logoterapia, mas baseada nela eu tenho algumas coisas para trazer para você para facilitar esse entendimento. Algumas coisas importantes sobre o sentido da vida para a gente começar. Questionar o sentido da vida, como eu fiz ali a pergunta no começo, né? Será que a vida tem sentido? Às vezes você está no momento e se questionando muito, e aí você pode achar que você está adoecida, que você está com um problema porque você está fazendo esse tipo de questionamento. Pode ser que existam algumas áreas da psicologia, alguns estudiosos que entendem que quando você começa a fazer esse questionamento é porque você está adoecido. A logoterapia entende que quando você faz esse questionamento, na verdade, é aí que você está mostrando a sua humanidade. Porque fazer esse questionamento é um processo natural de todos nós. Todo mundo, em alguma medida, em algum momento da vida, pelo menos um momento da vida, vai fazer esse questionamento. E isso é importantíssimo. Porque o que difere a gente dos animais, por exemplo, é que a gente tem o poder de pensar sobre o pensamento. A gente reflete sobre as coisas. Então, se você está nesse momento se questionando sobre o sentido da vida, se perguntando, não olhe para isso como um problema ou um adoecimento. Isso é super importante que você faça. Esses questionamentos, eles vão impulsionando a gente a superar as questões. Então, é a partir desse questionamento, desse tipo de pergunta, que as pessoas se impulsionam a buscar um sentido para a vida. Às vezes a gente está vivendo uma vida completamente sem sentido e não faz esses questionamentos e só vai vivendo. Quando a gente para e começa a se perguntar, isso dá uma motivação para você buscar o sentido da vida. Aí uma outra coisa que eu queria trazer para você também é o seguinte: quando a gente fala de sentido da vida, existem, como eu falei, muitas teorias, muitas pessoas que falam sobre isso, e existem alguns erros sobre o sentido da vida. Antes da gente falar o que é e como encontrar esse sentido, alguns erros. Então, o primeiro erro é achar que quando você encontrar esse sentido que você tanto busca, que tudo vai se resolver, que você vai ser feliz e que você não vai ter mais problema nenhum. Então a pessoa às vezes passa uma vida buscando esse sentido, na esperança de que a hora que ela encontra aquilo, tudo vai dar certo, ela vai ser feliz e tudo será resolvido. E não é assim que funciona, não é. Um outro erro também comum é achar que o sentido da vida é algo subjetivo, é algo filosófico, que está muito distante ali da realidade, de uma coisa palpável, que você pode quase que tocar. É só subjetivo, não está ao meu alcance. Isso é um erro grande. Um outro erro é achar que envolve necessariamente dinheiro. Muitas pessoas atribuem propósito e sentido da vida com questão financeira, e não é sobre isso. O dinheiro, sim, é importante, faz parte, mas não é o fim. Não é o fim em si mesmo, no sentido de buscar o dinheiro para encontrar um sentido da vida. Uma outra coisa, que aí existe uma vertente também, que chama niilismo,
que diz que entende que nada faz sentido, que não existe sentido. Existem pessoas que acreditam nisso. Nós, da logoterapia, os psicólogos, de um modo geral, entendem que, sim, que existe um sentido, a vida existe um sentido. É um dos pilares da logoterapia que a vida sempre tem sentido. Até diante da morte, até diante de um sofrimento inevitável, sempre vai existir um sentido. Quando você estrutura seu pensamento, seu comportamento nisso, isso já é um caminho para você lidar com essa questão do sentido da vida. Uma outra coisa importante é achar que o sentido da vida é uma coisa muito grandiosa, é um grande feito, pode até ser, sim, mas que você só vai encontrar o sentido quando você fizer uma coisa muito extraordinária, que você vá mudar o mundo, fazer uma coisa muito grande, que não necessariamente. O sentido da vida pode estar no seu dia a dia e você nem se deu conta ainda. Eu vou te falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Um outro erro também é achar que sentido, viver uma vida com sentido, com propósito, ter uma missão de vida, que não é pra você. Que você não nasceu pra isso, não é pra você, é pra todo mundo. Independente de qualquer coisa, com certeza é pra todo mundo. Um erro muito grande também, quando a gente fala de sentido, é achar que existe só um na vida. Então, um erro de uma pergunta, qual é o sentido da vida? Dificilmente uma pessoa vai ter um sentido só. Ela vai viver vários sentidos ao mesmo tempo. Não tem um sentido. A gente pode falar assim, o sentido da vida é viver? Pode. É um sentido, viver, mas aí isso engloba várias coisas. Uma outra coisa importante também é achar que você só vai encontrar esse sentido, qual é o sentido da sua vida, no futuro. Um dia eu vou encontrar, um dia. E não hoje, e não agora. Outra coisa importante também, um erro sobre sentido. Achar que porque você está sofrendo, você está passando por uma dificuldade, você não pode encontrar um sentido. Aí você vai falar, como assim? Eu estou sofrendo, como é que eu vou encontrar um sentido para minha vida no meio do sofrimento? Eu vou te mostrar como que é possível, através do conhecimento da logoterapia, a gente desenvolver isso, mesmo no meio de um sofrimento inevitável, uma coisa que você não pode controlar, é possível sim você encontrar sentido. E para finalizar esse tópico, que só pessoas boas podem encontrar sentido. Um propósito, ter uma missão, algo importante a fazer. Só pessoas muito bem resolvidas, que estão de bem com a vida, que está tudo certo. Não. Às vezes você está aí numa situação super difícil, delicada, passando por um momento delicado, aí você fala, isso aqui não é para mim, imagina. Isso aqui é só para a pessoa lá da rede social que parece ter uma vida perfeita. Não. Isso é um erro. Passando agora para um outro tópico desse assunto importante. Vamos falar sobre o sentido da vida de fato. O que é isso? O que é sentido da vida? Primeira coisa, importantíssima a se falar. Quando a gente fala de sentido, isso é uma coisa pessoal, é sua. O que é sentido para mim, não necessariamente é para você. O que é seu, o seu sentido da vida, pode ser que não seja do seu marido, da sua esposa. Então, é muito íntimo e pessoal. Às vezes tem pessoas que se realizam com coisas que você fala assim, nossa, que absurdo, ela fica feliz com isso? É uma bobagem, só que para ela tem um significado muito importante, aquilo. Então, por isso que o sentido da vida é uma coisa individual, única, é da pessoa. Ele, na verdade, ele vai ser seu e ele pode mudar também. Um dia pode ser um, outro dia pode ser outro, pode variar de hora em hora, varia de pessoa para pessoa, é uma coisa muito única, é uma coisa muito única. O sentido da vida, ele é sempre encontrado. Ele nunca é dado por ninguém, ou imposto, ou criado. Ah, vou criar aqui, eu tô mal, vou criar um sentido para minha vida, vou criar um. Não tem como você fazer isso. De repente, você se depara com o sentido da vida. Você tá ali no seu dia a dia, de repente, você percebe que aquilo enche a sua vida de sentido. Então você encontrou, é um encontro. Você descobre, é uma descoberta. Quando eu falo de sofrimento, que a gente fala assim, eu não posso encontrar um sentido porque eu estou sofrendo. Mesmo nas situações mais difíceis, mais improváveis, mais inimagináveis, é possível sim você encontrar um significado, um sentido, um porquê, uma razão para aquele seu sofrimento. Então você está vivendo uma situação ali sem esperança, quando você entende por que você está vivendo aquilo, para que você está vivendo aquilo, e normalmente isso não acontece na hora que você está vivendo, mas depois, aquilo ali
passa a ter um porquê. Então você descobriu ali um sentido. Apesar de ter sido descoberto no meio de uma dor, é possível sim encontrar. E aí, como eu falei, buscar por esse sentido, buscar por essas respostas todas, quando você entende, como eu falei lá no começo, que não é uma questão de adoecimento, uma coisa ruim, muito pelo contrário, que bom que você chegou nesse momento da vida. E muitas pessoas chamam esse momento de crise existencial. Quando você está ali se questionando, sabe aquela pergunta? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? É muito isso. São perguntas aparentemente sem respostas e difíceis de serem respondidas, mas que estão mostrando justamente essa sua busca por um sentido. Agora que você entendeu um pouco desse conceito de sentido da vida e da onde eu estou tirando tudo isso que eu estou contando para você, me conta aqui nos comentários se você está vivendo uma vida com sentido, se você está buscando, qual é o momento que você está vivendo relacionada a sentido. Conta aqui para mim, já se inscreve no canal, já curte, faz um comentário, compartilha esse vídeo, para você sempre receber conteúdos assim, desse formato, de bate-papo, uma conversa simples, nada de muitos termos técnicos, coisas difíceis, para facilitar o seu entendimento. Então, curte aqui esse vídeo, não esquece, já se inscreve para a gente seguir aí com esse propósito de levar comportamento humano para várias pessoas. Então vamos lá, vamos para a parte prática agora desse vídeo aqui. Como encontrar o sentido da vida? Como encontra? Tem um caminho? Tem uma fórmula, um passo a passo? E o legal da logoterapia é isso, tem. Ela dá 3 caminhos. A logoterapia nos dá 3 formas diferentes de encontrar esse sentido da vida. E como é que foi feito isso? Não foi uma coisa teórica, foi uma coisa prática. Observações, atendimentos, vivência. E aí entendeu que de 3 formas diferentes as pessoas encontravam sentido para a sua vida. O primeiro deles a gente chama de valores criativos. O que significa isso? É tudo aquilo que você faz para você entregar para o mundo. Eu vou te dar um exemplo prático. Esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, lá no Instagram, no TikTok também, é um trabalho que eu faço, eu produzo, eu uso a minha criatividade, o meu conhecimento técnico, a minha sensibilidade humana para entregar algo para o mundo. Então, algo que eu tenho de valor, eu estou entregando. Então, eu estou fazendo alguma coisa pelo outro, pela sociedade, pelo mundo. Então, é um valor criativo. Quando eu faço alguma coisa, que eu uso meus talentos, minhas habilidades, as coisas que eu sou boa, as coisas que eu gosto de fazer. Então, pode ser o quê? Um trabalho ali que você vai todos os dias e volta. Arte, música, algum projeto pessoal, algum projeto profissional, alguma coisa que você cria e você contribui com algo significativo. E não precisa ser necessariamente esse meu trabalho aqui como que entrega para o mundo inteiro. Isso é legal, porque quando a gente fala disso, muitas pessoas pensam assim, mas o que eu vou criar, o que eu vou inventar para entregar para o mundo? Você não precisa entregar para o mundo, você pode entregar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, alguma coisa que você faça no seu trabalho muito bem feito, que você agregue valor ao que você faz. Então você está fazendo essa entrega. O outro meio de encontrar sentido na vida é através dos valores de experiência. O que significa isso? É tudo aquilo que a gente experimenta do mundo. O mundo proporciona para a gente experimentar. O primeiro a gente entregou e o segundo a gente está recebendo. O que é isso? São experiências significativas. Tudo aquilo que a gente vive. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Para mim, a maternidade enche a minha vida de sentido. A maternidade é algo que eu experimento, eu vivo. Então, a espiritualidade, o casamento, a maternidade, a sua fé, o tempo que você passa com seus amigos, com a sua família, viagens, é tudo que você vive, são as suas vivências. Você começa a entender agora por que não é um sentido. Então, por exemplo, viajar enche a minha vida de sentido. Eu não vivo viajando, mas toda vez que eu viajo, minha vida se enche de sentido. Então, quando a gente vai pegando várias coisas que alegram a gente, que dão motivação, que dão inspiração, que fazem sentido, tem um pra quê, a gente está enchendo a nossa vida de sentido.
Nota que são pequenos sentidos que a gente vai vivendo que faz uma completude, faz uma vida completa. Então, são várias coisas em várias áreas diferentes que você pode viver. Aí você pode me perguntar assim, tá, Sandra, eu tô infeliz com o meu trabalho, eu não tô vivendo, meu casamento tá ruim e eu tô sofrendo. Eu tô numa vida muito sofrida, eu tô passando por uma provação, por um deserto, por uma dor, por um luto, por uma coisa muito difícil. Como é que eu vou parar para pensar em sentido se eu tô vivendo dessa forma? Minha vida financeira tá um caos, tá tudo um caos. Essa é a terceira via que a logoterapia ensina pra gente de como encontrar um sentido para a vida, que são os valores de atitude. O que significa isso? É tudo aquilo que a gente enfrenta na nossa vida de forma... a gente está vivendo um momento difícil. Então, a maneira que a gente enfrenta aquela situação, como a gente reage à situação, pode sim dar sentido à vida. Quando você escolhe adotar uma postura positiva, de ensinamento, de aprendizado para aquela situação, você pode sim dar sentido. Por exemplo, vamos supor que você está no seu trabalho e aí você se deparou com um desafio. Uma coisa muito difícil que você não dá conta. Ao invés de você se desanimar, ou se prostrar, ou achar que não dá conta, você pega aquilo e a partir daquilo, daquele sofrimento, daquela dificuldade, você se impulsiona a crescer. E aí depois que você dá conta de fazer aquilo, você olha para trás e fala, poxa, eu estava num momento de sofrimento, mas aquilo ali me impulsionou para algo melhor. É literalmente aprender com a experiência. Eu vou te dar um exemplo prático também da minha vida pessoal. Eu perdi meu pai há 9 anos e a perda dele foi um divisor de águas na minha vida. Eu sofri muito, o luto foi muito difícil de eu superar. Foi um processo longo e doloroso. Só que foi a partir daquele luto que eu resolvi mudar minha vida completamente. Restaurar meu casamento, mudar de profissão. Eu era arquiteta, eu deixei de ser arquiteta para me tornar psicóloga. Porque eu mergulhei tanto naquela dor, eu comecei a buscar formas de superar aquilo, eu comecei a ler muito. Eu li filosofia, religião, psicologia, comportamento humano, eu mergulhei para conhecer, para saber um pouco mais sobre comportamento humano, e eu encontrei ali algo que encheu minha vida de sentido. Eu falei, eu quero estudar psicologia. Então, a partir da dor, a partir do luto, eu me tornei psicóloga. A partir do luto, eu passei a conhecer Deus, eu desenvolvi a minha fé. Então, a partir de uma dor inevitável, eu não tinha o que fazer com aquela dor, eu reprogramei minha vida. Então, tudo fez sentido. Na logoterapia, a gente fala que um desespero é um sofrimento sem sentido. Quando a gente se desespera, é porque aquilo que a gente está vivendo, a gente não consegue ver sentido nenhum. Nenhum. Quando a gente está em sofrimento e a gente começa a pensar o que isso aqui está me ensinando, o que isso aqui vai me fortalecer, o que isso aqui está querendo me ensinar, você começa a dar um sentido para o seu sofrimento. Vamos supor, sua vida financeira está horrível. Qual que é o sentido disso tudo? O que você precisa fazer para mudar, para reverter essa situação? Qual que é o aprendizado que essa escassez está trazendo para a sua vida? Pode ser que a partir dessa dor, dessa indignação do que você está vivendo, te impulsione a procurar algo para resolver isso. Então, isso dá sentido ao sofrimento, e através disso você pode encontrar um sentido para a sua vida. Então, são essas 3 formas. E aí, o que é importante a gente falar? Então, são valores criativos, em resumo, que é tudo aquilo que a gente entrega para o mundo, os valores de experiência, que é tudo aquilo que a gente recebe do mundo, e os valores de atitude, que é a maneira que a gente escolhe agir, ou se comportar, ou enfrentar os sofrimentos inevitáveis da vida. Então, a partir daquilo ali, você pode encontrar sentido. E o que é interessante disso? Tudo que eu falei aqui, nada disso acontece de uma forma isolada, ou é um ou é outro. Esses três caminhos, eles podem acontecer de forma interligadas, inclusive. Pode acontecer tudo junto e misturado. Eles podem se complementar. Então vamos pensar aqui, pegando aqui o meu exemplo, o meu luto me transformou em psicóloga. Então a minha dor, a atitude que eu escolhi ter diante de um sofrimento inevitável me tornou psicóloga,
E assim eu consigo exercer os meus valores criativos, que é entregar o meu conhecimento para o mundo. E assim, por exemplo, viver uma experiência, que é esse trabalho no Instagram, que é a troca, no Instagram, no YouTube, que é a troca que eu recebo de vocês. Então, um acabou interligado no outro. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu sei que tem muita gente que se chateia muito porque fala, acha e percebe, e às vezes realmente vive, que vive uma vida completamente sem sentido. Passa uma vida procurando, e isso também não pode adoecer. Porque essa procura pelo sentido pode sim adoecer uma pessoa. Ela pode falar, poxa, nada da minha vida tem sentido. Nada. Então eu faço, nada do que eu faço me dá satisfação, me dá sentido, tem um pra quê. Isso é um sinal para você buscar por isso. Mas de uma forma que não vá te adoecer, de uma forma que você agora, talvez, você não tinha esse conhecimento, talvez agora você tendo, você abre os seus horizontes. Porque muitas vezes a gente acha que o sentido está lá longe. Na verdade, está dentro da sua casa, às vezes. Eu recebo muitas mensagens de mulheres falando assim, eu só sou dona de casa, por exemplo. Eu só cuido do meu marido, dos meus filhos, da minha casa, quando na verdade isso foi uma escolha dela, mas ela não reconhece isso como uma coisa boa. Ou, por exemplo, a pessoa está fazendo algum trabalho, alguma coisa, está ruim o trabalho, não está bom. Então ela tem a oportunidade de encontrar outro e naquele trabalho encontrar um sentido. Então, quando a gente tira do abstrato essa coisa de sentido da vida e traz para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, isso fica mais simples de entender. A sua rotina pode ser uma rotina que enche a sua vida de sentido. Eu sei que tem muita gente que tem uma rotina aí que não está feliz com o que faz, que não gosta, mas se você começa a colocar pequenos sentidos no seu dia a dia, a sua vida muda. Você tira essa distância toda do sentido e traz para a sua vida. Às vezes o sentido da vida está do seu lado e você ainda não conseguiu olhar para isso. Então eu espero que com tudo isso que você aprendeu aqui, você consiga destravar essa ideia de sentido da vida e concretizar e viver uma vida com sentido. Busque por isso. Uma vida vivida sem sentido, sem propósito, sem missão, sem um pra quê, se torna uma vida vazia e, consequentemente, a pessoa acaba adoecendo, se tornando vazia, entristecida. Quando ela começa a realizar alguma coisa que enche a vida dela de sentido, isso emana não só para você, como para as pessoas ao seu redor. Espero que tenha te ajudado. Se você gosta de vídeos assim como esse, de uma forma simples, prática, direta, objetiva, sobre comportamento humano, já se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de fazer isso, que isso é muito importante. Já curte. Deixa um comentário aqui para mim. Me conta o que você pensa sobre isso, qual é o momento que você está da sua vida sobre isso, para a gente fazer uma troca aqui nos comentários e ver como que as pessoas estão se relacionando em relação a essa questão do sentido da vida. Certo? Eu vejo você no próximo vídeo, então. Um beijo. Tchau, tchau.